Que a deputada Carla Zambelli pagou um hacker para invadir o sistema da justiça brasileira, você já deve saber, né? Tá todo mundo falando disso. Mas agora a situação pode ficar ainda mais complicada para ela, porque surgiu a suspeita de que o hacker tenha sido pago com dinheiro público. Com o seu dinheiro. Parece que pelo menos parte desse pagamento foi feito por um assessor da Carla Zambelli. E esse assessor, ele tem uma empresa que a Carla Zambelli usou a verba do gabinete dela para contratar. Com o seu, doutora Ana, com o meu também e com todo mundo aí do chat. Mas enfim, o assunto, só para lembrar, né? Então, a Carla Zambelli aí participou desse esquema aí com o hacker da Vaza Jato, lá, o Walter Delgatti Neto, para invadir o sistema da justiça e colocar lá um falso mandado de prisão lá do Xandão contra ele mesmo, e mandando ele fazer o L. É aquela maluquice lá, que é coisas que só acontecem aqui no Brasil. E que também tem toda a história de que teria pedido para ele invadir as urnas, e daí já parece que estão implicando o Bolsonaro nisso também. Mas enfim, essa história é a história que a gente já está discutindo aqui a semana inteira. Tem vários outros cortes que vocês podem ver. O ponto agora é pensar como que esse hacker foi pago. É esse o ponto que eu quero trazer aqui agora. Porque parece que pelo menos parte desse pagamento foi feito por um assessor da Carla Zambelli, o tal do Jean Hernani Guimarães. E esse assessor, ele tem uma empresa que a Carla Zambelli usou a verba do gabinete dela para contratar. Vamos ver, isso aqui é tão importante que saiu até no Jornal Nacional, Ana. Transparência aqui da Câmara revelam que entre outubro do ano passado e abril deste ano, Carla Zambelli pagou um total de R$ 94 mil por um serviço de divulgação parlamentar. A empresa contratada... R$ 94 mil, é bastante dinheiro. Tem uma única dona, Mônica Romina Santos de Souza, esposa de Jean, assessor que fez um dos repasses ao hacker. Entenderam? Então, a Carla usou dinheiro público da verba do gabinete dela para pagar essa empresa, que a dona é a esposa do assessor que pagou o hacker. A empresa recebeu 7 pagamentos mensais de R$ 9 mil cada. Apenas em dezembro, um mês antes da invasão ao sistema do CNJ, houve mais um repasse de R$ 31 mil. Ou seja, era todo mês, 9 mil, 9 mil, 9 mil. Chegou um mês antes do hacker fazer o trabalho dele lá para Carla. De repente esse mês é 31 mil. No cadastro da empresa na Receita Federal, tanto o e-mail quanto o telefone são contatos de Jean Hernani. O hacker Walter Delgatti forneceu à Polícia Federal extratos que revelam que ele recebeu de Carla Zambelli R$ 13.500 nos meses anteriores e posteriores à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Em depoimento, ele disse que um desses pagamentos foi feito por Jean. O assessor da deputada foi ouvido ontem pela PF. Hoje, por telefone, apesar de a deputada admitir que o hacker trabalhava para o site dela, Jean disse que pagou o Delgatti com dinheiro dele, pessoal. A situação do hacker foi o seguinte: eu, como, não sei se inocência, eu falei, eu quero fazer algo bonito para a deputada, para ela poder ficar impressionada. Eu contratei o banco com dinheiro meu, pessoal, tá? Não foi pago o dinheiro da Hernani Filmes, não. Foi pago o dinheiro de Jean. Ele pagou com o dinheiro dele porque ele queria impressionar a deputada. Você tá brincando que essa é a desculpa dele? Eu paguei, dizer que pagou o hacker para fazer serviço para a deputada, no site da deputada. Não sei por que precisa contratar um hacker para fazer o seu site, mas enfim. E ele pagou com o dinheiro dele. É porque é super comum o assessor tirar 3... Era quanto? 3 mil? 3 mil do bolso para pagar alguém para fazer trabalho. Gente, vocês que são assessor aí,
É costume isso, tirar do bolso para sustentar deputado, assim, para pagar serviço para deputado? Esquisito, né? Pois é. Eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, Ana, que apesar de tudo isso, isso é uma suspeita, né? Vamos colocar o destaque no condicional. Isso é como a deputada poderia ter usado dinheiro público para pagar. Não temos provas, mas que é estranho é. Que é estranho é. É esquisito, é esquisito. Seja como for, tudo nessa história tá esquisito, entende? A proximidade dela com. Eu me envergonho um pouco de falar o hacker, porque dá a impressão que só tem um hacker nesse país. É só o Delgatti. É o único hacker do. Pirata de computador. Eu não consigo falar hacker sem dizer pirata de computador. É o único pirata de computador desse país, né? E aí ela contratar esse cara para fazer serviço para ela já está esquisito. Ela contratar uma empresa, informação separada, ela contratar uma empresa que é da mulher do assessor dele, também já está esquisito, Já é uma coisa assim que você olha. Já não cheira bem, né? Aí o assessor pagar o hacker também não cheira bem. Ela se enfiar no carro com o hacker e falar com o Bolsonaro, bom, aí a coisa já. Entende? Não dá. Não tem como sustentar que todas essas informações. Você pode dizer, elas são independentes, uma não conecta com a outra, mas individualmente elas já são ruins. Então, sabe, não tem explicação, não tem justificativa para essa relação. E eu espero mesmo que esse hacker cante muito. Sou uma defensora da música. Canta, hacker. Pirata de computador. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.